Meu irmão, abre sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Para quem não esteve aqui nos dois últimos domingos, em um dos dois, não esteve em nenhum dos dois, eu estou escrevendo um livro que se chama Jesus é o Companheiro das Horas Difíceis. E a cada capítulo semanal que eu estou escrevendo, eu estou também pregando à igreja sobre esse capítulo. Jesus é o Companheiro das Horas Difíceis. É um livro e consequentemente é uma série de mensagens que aborda encontros que Jesus teve com alguns personagens, onde ele tenha se apresentado nessa condição, sendo um companheiro das horas difíceis. Na primeira mensagem nós pregamos sobre Jesus e Tomé. Naquele momento em que Tomé está incrédulo, está em crise porque não consegue acreditar na ressurreição. E nós pregamos que em meio às crises, Jesus é o companheiro das horas difíceis. Domingo passado, nossa mensagem foi lá em João capítulo 5, onde Jesus se encontra com aquele paralítico, que a Bíblia chama do paralítico do tanque de Betesda, que dentro de uma lenda que existia naquele tanque, onde de vez em quando um anjo movia as águas e aquele primeiro que entrasse na água era curado de qualquer enfermidade, não havia esperança para esse homem, porque ele era um paralítico, e ele nunca conseguia ser aquele que primeiro chegava na água. E nós pregamos que em meio à desesperança, Jesus é o companheiro das horas difíceis. E hoje o capítulo que nós vamos nos deter, ele narra um momento em que o Senhor Jesus já ressuscitou e está aparecendo aos seus discípulos. Então ele já havia aparecido aos discípulos uma vez, quando Tomé não estava presente. Depois ele apareceu novamente com Tomé presente. E nesse momento os discípulos estão à beira do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. E eles decidem ir pescar, mas passam a noite inteira e não pescam nada. E pela manhã, Jesus aparece para eles e fala: ei, joga novamente a rede, mas joga do lado direito. E eles jogam e a rede vem cheia de peixes. E o tema da nossa mensagem nessa noite é que quando o mar não está para peixe, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Jesus é o companheiro das horas difíceis. Vamos lá, João capítulo 21, versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles lhes disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Os irmãos podem ler esse texto? Vamos lá. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, fala conosco nesse momento. Estamos com temor diante do Senhor. A Tua palavra acabou de ser lida. Por misericórdia e graça, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, preste atenção. Não é preciso ser um pescador ou entender de pesca. Nem sempre o mar está para peixe. E aqueles que vivem da pesca, ou aqueles que têm como hobby a pesca, nem sempre têm êxitos nas suas jornadas. Não é sempre que, por exemplo, quem vive da pesca vai para o alto mar e volta com o barco cheio de peixes. Porque tem momentos, irmãos, que o mar não está para peixe. É lógico que nesse momento eu estou falando de forma literal. Eu estou falando de quem vive da pesca
e nem sempre que sai para pescar consegue ter êxito nas suas pescas. Só que essa expressão, ela virou também um ditado popular. E o ditado popular não se refere de forma literal. O ditado popular traz essa frase para nós como uma analogia. Então, em alguns momentos, nós usamos essa frase para situações que estamos vivendo sem sermos pescadores. E falamos, nem sempre o mar está para peixe. Ou falamos, nesse momento, para mim, o mar não está para peixe. Em que momento falamos isso, irmãos? Quando há dificuldade para realizar alguma tarefa é grande. Quando o esforço que muitas vezes nós dedicamos em algo, ele não é recompensatório, ele não atinge as nossas expectativas. Às vezes nós mobilizamos muita força, muito empenho para alcançar algo e não alcançamos. Ou às vezes não alcançamos como gostaríamos. E aí, nesse contexto, a frase às vezes cabe para a nossa vida: o mar não está para peixe. A pesca, de forma como analogia agora, não tem sido farta. Os barcos estão vazios, as redes estão sujas, embora eu tenha ou eu esteja empenhando muito trabalho, muito esforço. Então eu empenho esforço, eu empenho dedicação, mas o barco vem vazio. Quando chega no final da jornada, as redes estão sujas. Esquece a analogia por um pouco agora e voltemos para a questão literal. Porque o texto de João capítulo 21 narra uma experiência dos discípulos de forma literal. Eu quero que nesse momento você vá colocando na sua mente a história aqui que eu vou te contando, para que a gente não precise ler muitos versículos da Bíblia. Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou e começou a aparecer aos seus discípulos e a alguns dos seus seguidores após ter ressuscitado. Apareceu aos seus discípulos quando eles estavam reunidos dentro de uma casa e Tomé não estava presente. Uma semana depois ele apareceu com Tomé presente. Então os discípulos já tinham visto Jesus após ele ter ressuscitado, porque Jesus já tinha aparecido para eles. E nesse momento, os discípulos estavam reunidos, não eram todos. Se você for ler João capítulo 21, você vai descobrir que eram apenas 7. Dos 11 discípulos, porque Judas não está mais aqui no contexto, já havia se enforcado. Dos 11 discípulos aqui só estavam 7, segundo a narrativa do evangelista João. Mas esses 7 discípulos estavam reunidos à beira do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, e eles estavam ali conversando. Provavelmente, irmãos, vai pensando comigo, conversando sobre as aparições de Jesus. Ele disse que iria ressuscitar, ele realmente ressuscitou, ele apareceu a nós. Tomé já tinha aprendido a lição, Tomé estava aqui dessa vez agora, ele era um dos 7. E provavelmente conversando sobre isso, talvez numa expectativa que Jesus pudesse aparecer de novo, até que num determinado momento Pedro fala assim: olha, eu vou pescar. Só que Pedro era um líder. Você sabe que quando a pessoa ela é um líder, às vezes aquilo que ela fala, ela arrasta outras pessoas com ela, porque ela tem influência. E quando Pedro fala, vou pescar, os outros também falam, nós vamos com você.
Mas preste atenção, eu vou falar com mais detalhes isso mais à frente. Eles não estavam ali preparados para pescar. O encontro deles não era um encontro para pesca, entendem? Eles não foram para lá com esse intuito de reunir um grupo para pescar. Eles estavam ali com a cabeça em outra coisa, mas decidiram ir pescar. Eu não sei de que condições eles arrumaram, talvez pegaram uma rede de qualquer maneira e foram pescar. E diz a Bíblia que eles passaram uma noite inteira. Não foi uma, nem duas, nem 3 horas. Eles passaram uma noite inteira. Jogava rede. Não entendo de pesca, tá? Se eu falar alguma bobagem aqui agora, desconsidera. Jogavam a rede. Esperavam. Puxavam a rede. E não vinha nada. Jogavam a rede novamente. Deixavam um tempo. Ficavam conversando. Puxavam a rede. E não vinha nada. E a noite inteira, joga a rede, puxa a rede e não vem nada. Joga a rede, puxa a rede e não vem nada. Até que amanhece o dia, acaba a noite, e eles estão ali frustrados, porque passaram uma noite inteira em claro e não pegaram um peixe sequer. Aí aparece alguém que eles não reconhecem que era Jesus, talvez devido à distância, provavelmente Jesus lá da areia. Ei! E eles ouvem alguém de longe, não reconhece ele. Ei! Joguem de novo a rede. Mas irmãos, eles passaram jogando a rede a noite toda. Joga a rede, recolhe a rede, joga a rede, recolhe a rede, e não pegaram nada. Por que dessa vez agora eles iriam pegar? Quem é esse que está mandando a gente jogar a rede? Mas eles jogam. E quando eles jogam a rede, e eles vão puxar a rede, eles já percebem quando puxam que tem algo diferente. Porque a noite inteira eles puxavam e a rede vinha leve. E dessa vez eles fazem força e a rede dá um tranco. E a rede está pesada. E talvez não são 1 nem são 2 que precisam puxar. Talvez agora tem que ser os 7. E eles vão lá. E eles puxam a rede. E para sua surpresa, já estava claro o dia. A rede estava cheia de peixe. Contrariando toda a lógica de que alguém que entendesse de pesca pudesse pensar. Eles abandonam aquilo ali, não estão mais preocupados com o peixe, eles estão preocupados em quem mandou eles jogar a rede. E eles vão até esse homem. E eles sentam para comer. E eles reconhecem que é Jesus. E eles comem juntos. Só que tinha algo interessante aqui nessa pesca. A gente também vai falar sobre isso daqui a pouco. Jesus não tinha ainda batido um papo com Pedro. Vamos voltar um pouquinho aqui na história. Antes de Jesus ser crucificado, Pedro, na frente dos outros discípulos, falou assim para Jesus: Jesus, esses daí são meus companheiros, eles podem até te trair, eu jamais vou te trair, eu sou capaz de morrer por você. Você conhece a história. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, hoje ainda, não vai ser nem amanhã, hoje ainda, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. E Jesus vai orar, e Jesus é preso, e Pedro ali tenta libertar Jesus da prisão, corta a orelha de um soldado, mas não adianta. Jesus é levado preso. E Pedro ele vai seguindo, vendo o que vai acontecendo com Jesus. E ele para em uma rodinha, e alguém olha para ele: ei, você é um dos discípulos daquele Jesus de Nazaré? Ele fala: não, eu não sou não. E daqui a pouco vem outro e olha: não, você é sim. Eu estou reconhecendo você, você andava com Nazareno. Ele fala: não, eu não andava não. E pela 3ª vez alguém repete: você era sim um deles. E ele diz: não, eu não era. O galo canta,
ele se lembra das palavras de Jesus. Jesus mais uma vez passa por perto dele, com os soldados levando Jesus, e eles só trocam olhares. Jesus vai para a cruz do Calvário, Jesus é morto, Jesus é crucificado, e Pedro fica com essa culpa, a culpa de ter negado Jesus pouco tempo antes da morte, sendo ele aquele que diria que isso nunca aconteceria com ele. Jesus morreu, eles não conversaram, entende o que eu estou dizendo? Eles não tiveram essa DR, essa conversa para resolver um problema. Jesus morreu. Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, apareceu ao grupo, não a Pedro. Eles não conversaram. Jesus apareceu de novo, mais uma vez no meio do grupo. Eles não conversaram. Existia uma conversa pendente entre Jesus e Pedro. Sabe onde essa conversa acontece? Aqui. Joga a rede aí do lado direito. Jesus não quer saber de peixe, irmãos. O interesse dele era outro. Joga a rede, ele joga a rede, vem cheio de peixe, eles ficam felizes da vida. Olha, Jesus é aquele que realiza um milagre, coloca peixe onde não tem. Jesus não está nem aí para esse milagre. Eles vão para a areia, eles comem, e mais uma vez eles estão em grupo. Eu imagino Pedro olhando assim para Jesus meio sem graça. Você consegue entender? Aquele olhar de quem sabe que errou, e olha para ele meio sem graça. Chega uma hora que Jesus passa a mão assim no ombro de Pedro. Jesus abraça Pedro e fala: Pedro, a gente precisa conversar. Olha aqui para mim. Você me ama, Pedro? Ele: sim, Jesus. Talvez sem graça, né? Eu te amo. Pedro, se você me ama, então cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Jesus. Tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você me ama? Sim, Jesus. Tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E Jesus cumpriu o seu objetivo em ter aparecido ali na praia. Ele não apareceu para colocar peixe na rede. Ele apareceu para resgatar Pedro. Assim como ele havia feito com Tomé. Porque se Pedro passou a noite inteira num mar que não dava para peixe, Jesus mostrou para Pedro que ele era o companheiro das horas difíceis. E é sobre isso que eu quero tirar, irmãos, algumas lições. Primeira delas, irmãos, é os cuidados em relação às decisões impulsivas. Os cuidados que devemos ter com as decisões impulsivas. Presta atenção numa coisa. Quando Pedro está ali reunido com aqueles outros 6 discípulos, formando um total de 7, e Pedro anuncia: vou pescar, Pedro está agindo por impulso. Pastor, por que Pedro está agindo por impulso? Presta atenção. Embora a pesca fosse uma atividade que Pedro entendia muito bem, fazia muito tempo que Pedro não fazia isso. Porque quando Jesus o chamou para que ele pudesse segui-lo, iniciar um ministério com Jesus, Pedro deixou tudo para trás. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. O ministério que Jesus propõe aos seus discípulos, irmãos, não é um ministério de meio expediente, não. É um ministério integral. Quando Jesus chama cada um dos 12 para que eles pudessem segui-lo, eles largam tudo, irmãos. Eles largam família, eles largam atividades, eles largam pesca, eles largam fabricar tendas, eles largam tudo para que eles pudessem seguir a Jesus de Nazaré. A pesca, queridos, há muito tempo já havia deixado de ser uma atividade do qual Pedro se envolvia. Esse é um dos motivos. Tem outro. Eles não estavam ali reunidos para a pesca.
Vamos pensar na última aparição, que foi quando Jesus apareceu lá e integrou Tomé. Eles não conversaram ali, olha, vamos lá para a beira do mar da Galileia, vamos fazer um retiro, um acampamento e vamos pescar. Não, queridos, o planejamento não era pesca. O planejamento era estar junto, a conversa, irmãos. Pesca não passava na cabeça. A conversa era o Jesus que ressuscitou, apareceu para eles, poderia aparecer de novo. Como vai ser a vida daqui para frente sem Jesus? A conversa era outra, irmãos. Não havia um planejamento para pesca. Não havia material talvez necessário, suficiente. Não havia uma avaliação de clima. Qual é o melhor horário? Qual é o melhor tempo para pescar? Como é que está o mar? Não havia ponderação, não havia nada disso. Logo, Pedro agiu por impulso. O que é agir por impulso, irmãos? É agir pelo instinto. É agir por ímpeto. É agir sem pensar nas consequências. Presta atenção. Nós agimos muitas vezes por impulso. Sim ou não? Sim. Uns mais e outros menos? Sim. Sim. Mas todos nós temos com certeza, sem sombra de dúvida, a experiência de já termos agido por impulso. E você sabe muito bem que uma simples decisão por impulso pode fazer grandes estragos. E tem mais: tomar decisões por impulso pode atrair outros conosco, desperdiçar o nosso tempo e o nosso recurso. Quando que nós agimos por impulso, irmãos? Quando a gente fala sem pensar naquilo que poderíamos falar. Porque se pensássemos, talvez a decisão mais sábia seria ficar calado, ou não falar naquele momento, ou não falar daquela forma. Mas como a gente não pondera, a gente age por impulso e a gente fala sem pensar. Você que talvez tem constantemente a experiência do trânsito, às vezes você age por impulso no trânsito. Uma vez eu estava na Dutra, chegando aqui em Barra Mansa. Um camarada deu aquela freada na minha frente, ficou moscando ali na minha frente. Eu lá de dentro do carro abri o braço. Como é que é? Vai ficar murrinhando aí na minha frente? Aí ele jogou pro canto. Quando eu passei era o Gleidson. É, né, pastor? Tá nervoso? Eu falei, tô, né? Você fica murrinhando aí. Eu vou falar o quê? Vou falar que é mentira? Eu vou. Você fica de murrinha aí na minha frente? Tô com pressa. Ainda bem que eu não falei coisa pior, senão ia ter que me resolver com o Gleidson. Deu para ficar só na brincadeira. Quando a Lívia ganhou a Giovana, ela teve um problema lá de anemia, precisava de transfusão de sangue, e nada de vir a bolsa de sangue para fazer a transfusão. E eu olho para a Lívia, ele meio que amarela, não dava reação de quase nada, dá vontade de sacudir a Lívia. Como é que é? E nada, e não chega a bolsa, e eu vou lá e falo na recepção da Unimed, nada de chegar. Até que chegou uma hora, irmãos, que eu perdi a paciência. Eu fiz um escândalo na recepção da Unimed. Reclamei, falei alto, fui tomar um café. Alguém chega perto de mim, não fazia nem ideia de quem era. Pastor Ismael, fica assim não. Essas coisas acontecem. Um dia desse eu estava aqui, aconteceu isso comigo também. Falei, é mesmo, né, irmão? Eu falei, não adianta não, né? Ficar nervoso, não adianta não. Era irmão da Gilca, da família Cordeiro. O Giba Imóveis, que tem várias imobiliárias ali em Volta Redonda. Já esteve comigo em algum evento, sabia que eu era o pastor Ismael. Eu nem lembrava dele. Ele, pastor Ismael, esquenta a cabeça não, eu vi que você reclamou ali. Eu falei, rapaz, não teve jeito.
A gente age por impulso, irmãos. A gente age por impulso nas nossas brigas e discussões. A gente age por impulso nas decisões precipitadas. Alguns são muito parecidos com Pedro. Eu sou um deles, tá? Eu sou um deles. Provérbios, irmãos, capítulo 19, versículo 2, diz assim, olha: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Pedro agiu por impulso. Atenção, irmãos, as decisões impulsivas podem nos levar às frustrações. Vamos falar juntos? As decisões impulsivas podem nos levar à frustração. Vamos ler o versículo? Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Agiu por impulso. Pensa na história. Agiu por impulso, atraiu 6 com ele. Às vezes a nossa decisão por impulso atrai gente com a gente, tá? Passar a noite inteira, e de manhã era barco vazio e rede suja. Não pegaram nada. Barco vazio, rede suja, esgotamento físico e cansaço mensal. Pega tudo isso, bate no liquidificador. Qual é o resultado disso? Frustração. Consegue imaginar qual era o sentimento deles de manhã? Poxa vida, para que eu fui fazer isso? Por que a gente não ficou assando alguma coisa lá, na beira de uma fogueira, batendo um papo? Não fomos dormir, descansar? Passamos a noite inteira aqui, estamos esgotados. Joga a rede, recolhe rede e não pegamos nada. Frustração. Nós nos frustramos quando agimos por impulso? Ou podemos nos frustrar, irmãos, quando agimos por impulso? É claro que podemos. Para que eu fui fazer isso? Ah, se o tempo pudesse voltar e eu pudesse fazer diferente. Poxa vida, não era dessa forma que eu gostaria de ter falado. A minha atitude que eu gostaria de ter tomado não era essa. Para que eu fui fazer? Influenciei negativamente outras pessoas. Arrastei gente comigo para o meio da lama. Estou no buraco agora e tem gente junto comigo. Estou na lama e tem gente comigo. Dei mau testemunho, fui mau exemplo. Para que eu fui fazer isso? Quero começar a pensar em outras coisas agora com você na história, meus irmãos. A história dos discípulos passou por frustração, mas não terminou nela. A sua também não vai terminar. A história dos discípulos passou por frustração. Eles experimentaram a frustração, mas o final não foi frustração. Nós vamos entrar nessa parte da história agora. A sua também não será. Se você está nessa noite aqui frustrado, porque talvez agiu sem pensar, tomou decisões erradas, o seu fim não vai ser frustração, em nome de Jesus. Para que isso aconteça, queridos, entenda a importância de estar pronto para obedecer e recomeçar. Leiam para mim, por favor, João capítulo 21, versículo 6, o versículo que se encontra. Leiam, por favor. Pensa comigo aqui. A noite inteira joga rede,
Puxa a rede, não tem nada. Joga de novo, puxa de novo, não tem nada. Imagina 10 horas, 8 horas fazendo isso, a noite inteira. Aí na manhã seguinte, amanhã aparece alguém, igual aquele filme, né, Jorge, que a gente viu. Aparece alguém, talvez com uma capa, não se dando muito a reconhecer, lá da beira da areia, e grita assim de longe: ei, joga de novo a rede. Mas eles olham, eles não sabem quem é. É fácil obedecer, irmãos? O que você fez a noite inteira? Jogou rede. O que aconteceu? Nada, só rede vazia. Aparece alguém lá da areia, grita: ei, joga a rede de novo. Qual é a tendência, irmãos? Ih, que joga a rede de o quê? Você está falando com o maior pescador da Galileia, rapaz. Antes de Jesus me chamar, eu era pescador. Você não sabe com quem está falando. Tem condições de vir peixe aqui, mas não, já joguei rede a noite inteira. Eles poderiam não obedecer, mas para você sair da frustração, você tem que obedecer. Se você insistir em não obedecer, você vai continuar na noite fria. Se você continuar insistindo em não obedecer, você está ouvindo a voz, mas você não obedece. Teu barco vai continuar vazio, tua rede vai continuar suja. O passo para sair da frustração é a obediência. A obediência a Cristo é o caminho para você sair da frustração. Não tem recomeço sem obediência. Não tem nova chance sem obediência. Deus lança a palavra. Jesus está a todo momento dizendo a palavra para você, mas você precisa ouvir e você precisa obedecer. A palavra é específica. Joga a rede de novo, e não joga em qualquer lugar, joga do lado direito. Tem que ser do jeito que Jesus faz, na hora que Ele fala e do jeito que Ele manda fazer. Ou você obedece, ou você vai continuar vivendo a sua vida frustrada. Pensar em Jesus é pensar em recomeço. Não tem como pensar em Jesus e não pensar em recomeço, irmãos. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui? Vamos colocar isso aqui em outras palavras. Olha, vocês fizeram isso a noite inteira, só que vocês estão fazendo pela conta de vocês. Vocês estão fazendo com vocês mesmos, dirigindo, com vocês estando à frente. Mas presta atenção, agora não vai ser mais pelo poder e o controle de vocês, vai ser pelo meu poder, vai ser pelo meu controle. O barco é o mesmo, o mar é o mesmo, as condições são as mesmas, os discípulos são os mesmos, mas agora não vai ser mais uma atitude por impulso, não vai ser mais a atitude dominada pelo seu ego, agora vai ser uma atitude debaixo do direcionamento de Deus, e a ordem é: joguem a rede. Olha só, tem gente que pensa que para a vida mudar, presta atenção, tem gente que pensa que para a vida mudar, ela precisa mudar de igreja, mudar de marido ou mudar de esposa, mudar de cidade, mudar de emprego. Não precisa nada disso. Para a vida mudar é só Jesus entrar. Era o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, os mesmos companheiros, a mesma coisa, mas tudo passou a ser diferente. Ninguém precisou mudar nada, foi só Jesus entrar e falar: faz isso, e fazer do jeito que Jesus mandou.
Às vezes a pessoa quer mudança, a vida está errada. Eu vou fechar esse negócio, eu vou abrir outro negócio, eu vou mudar de rumo, eu vou mudar de cidade, eu vou vender minha casa, eu vou comprar em outro lugar. Está fazendo tudo errado. As mudanças importantes não são essas. As mudanças principais são aquelas que acontecem no interior. É quando o seu ouvido muda, é quando o seu ouvido fica sensível, é quando você passa a ouvir a voz daquele que pode dizer para você: lança a rede, porque agora é hora de lançar a rede. Para de mudar na sua vida aquilo que não precisa ser mudado e faz a mudança mais importante. Deixa Jesus controlar a sua vida. Deixa Jesus dar o direcionamento para a sua vida. Irmãos, Jesus é aquele que não desiste de nós. Jesus é aquele que nunca desiste de nós. Fale após mim, por favor. Jesus nunca desiste de mim. Glórias a Deus. Vamos ler o versículo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: todas as vezes que se prega sobre esse texto, é muito importante dar a explicação correta desse texto. Talvez você já saiba, mas talvez muitos aqui não saibam. O grego, querido, que é o idioma que foi escrito no Novo Testamento, é uma linguagem muito diferente do português. No português a gente usa uma palavra só para várias coisas. O pastor Magela falou aqui da cachorrinha que estava sem comida. Vou citar um exemplo de um cachorro. Às vezes a gente diz: eu amo o meu cachorro. E a gente usa a mesma palavra para dizer: eu amo a minha esposa. Correto? A mesma expressão. Eu só mudei o cachorro para a esposa, mas eu usei eu amo. Você ama seu cachorro igual a sua esposa? Não precisa responder. Eu espero que você ame de forma diferente. Mas uma pessoa saudável vai dizer: eu amo meu cachorro, mas o amor é totalmente diferente do que eu tenho pela minha esposa. Tua chance, hein, Heron? É totalmente diferente do amor que eu tenho pelo meu esposo. Mas no português a gente está usando a mesma palavra. No grego não. A palavra amor, ela tem várias palavras para expressar amor. Tem o amor filéu, tem o amor ágape, tem o amor eros. E Jesus aqui não está perguntando 3 vezes a Pedro. Jesus não é surdo. Jesus não está fazendo a mesma pergunta 3 vezes a Pedro. Jesus está perguntando a Pedro com palavras diferentes. Então a primeira pergunta, Jesus fez assim: Pedro, você me ama? E ele usou a palavra ágape, que é o amor incondicional, é o amor perfeito. Então a primeira pergunta de Jesus é: Pedro, você me ama? Com a palavra ágape. E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Mas ele usa a palavra philos, que é o amor de amigo, que é o amor imperfeito. Por quê? Porque lá atrás, antes dele negar Jesus, ele falou: eu te amo com o amor ágape, incondicional, eu sou capaz de morrer por você. Mas ele negou a Jesus. E depois que ele negou a Jesus, ele sabe que ele não é isso tudo mais, ele se enxergou. E aí Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor ágape? E ele responde: Senhor, eu te amo,
mas ele não é ágape, ele é filos, ele é filéu. Jesus: Pedro, então cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama com um amor ágape? E ele de novo: Jesus, eu te amo. E ele usa a palavra filos. Aí Jesus fecha a pergunta: Pedro, você me ama? E agora Jesus usa a palavra filos. Então quer dizer, Pedro, que o seu amor é imperfeito, não é mais aquele ágape que um dia você falou que era. E ele termina: Jesus, é isso aí, o meu amor é imperfeito. E Jesus não deixa de dizer para ele: então cuida das minhas ovelhas, porque ele nunca desiste de nós. Ainda que você possa dizer para ele: Jesus, eu piso na bola e o meu amor, ele é imperfeito. E ele vai dizer para você: eu quero contar com você. Quem era Pedro, irmãos? Pedro era a impulsividade em pessoa. Não existia discípulo de Jesus mais impulsivo que Pedro. O ramo da psicologia, Suzy não está aqui essa noite, senão ela balançaria a cabeça ali. O ramo da psicologia, irmãos, ela divide alguns comportamentos das pessoas. E ela fala que tem pessoas que têm comportamento colérico, sanguíneo, outros têm comportamento mais tranquilo. Ela dá 4 nomes para tipos de temperamento. Pedro era sanguíneo, Pedro era temperamento forte, Pedro era explosivo, Pedro era impulsivo. Pedro era aquele cara que falava sem pensar, que muitas vezes não conseguia ter papa na língua, e muitas vezes feria, machucava, agia por emoção, falava eu sou isso tudo, mas não era isso tudo nada. Esses daí, eles são qualquer um, eles podem te negar, eu jamais vou te negar, mas vai lá e nega. Era esse o comportamento de Pedro. Sabe por que existe essa história aqui em João capítulo 21? Para que a gente possa lá no livro de Atos entender o que acontece lá. Pensa comigo. Imagina que não tem essa restauração de Pedro aqui. Você fica na cabeça de que Pedro foi aquele que negou Jesus antes de Jesus morrer, e terminou a história de Jesus com Pedro negando ele. Aí você vai lá para Atos, você vai ver um Pedro sem intrepidez para falar, um Pedro sem timidez, um Pedro com intrepidez, um Pedro que prega, um Pedro que faz um sermão, 3.000 pessoas se convertem, um Pedro que está disposto de verdade agora a morrer por Jesus. Você ia ler o livro de Atos, você não ia entender. Como assim? Ele negou Jesus antes de Jesus morrer. Jesus não vai lá, queridos, para poder fazer peixe aparecer em rede, coisa nenhuma. Isso foi só um pretexto. Jesus vai lá para resgatar Pedro, para que Pedro pudesse ser aquilo que ele foi lá na frente. E a gente viu em Atos. Deus resgata você hoje, para que lá na frente você seja alguém que dê fruto, você seja alguém que tenha uma vida abençoada, uma casa abençoada, porque Deus sabe exatamente quem você pode ser na pessoa dele. Jesus estava olhando lá para frente. Jesus já estava olhando para o livro de Atos, antes mesmo do livro de Atos ser escrito. E ele falando: lá vai ter um Pedro diferente, lá vai ter um Pedro transformado, lá vai ter um Pedro restaurado, e eu vou fazer isso agora. Pedro, vem aqui. A gente precisa ter uma conversa só nós dois. Pedro, a gente precisa ter uma conversa particular. Pedro, há quanto tempo a gente não conversa, Pedro? Pedro, como é que está o seu amor por mim, Pedro? Pedro, nesses 3 anos você caminha comigo, você aprendeu alguma coisa, Pedro? Aprendi, Jesus.
Aprendi que eu não sou aquilo que eu pensei que eu era. Aprendi que amor perfeito é só o seu. Que ninguém é capaz de amar igual você. Aprendi que a gente tem que pensar bem antes de falar. E a gente tem que se enxergar melhor. Porque às vezes a gente pensa que a nossa espiritualidade é isso tudo, e não é nada disso. Aprendi que eu preciso me olhar no espelho e saber que perfeito é só você, Jesus. E que eu não sou digno. Eu não era digno nem de você ter me chamado para ser um dos seus discípulos. Eu aprendi isso. E Jesus fala para ele: Pedro, você está pronto. Vai ser um pastor. É por isso que alguém para viver um ministério tem que passar o que Pedro passou. Senão não tem como. Agora você aprendeu, Pedro, vai apacentar as minhas ovelhas, vai cuidar de gente. Para você cuidar de gente tem um processo que precisa acontecer com você. Você precisa ser torcido, você precisa ser espremido. Você precisa se enxergar em Jesus, aí você está pronto para cuidar de alguém. Enquanto você pensa que você é isso tudo, enquanto você pensa que você é mais crente que o outro, enquanto você pensa um monte de coisa, você está longe de estar preparado. Tem muita coisa para acontecer com você. Ei, há quanto tempo você não tem uma conversa particular com Jesus? Há quanto tempo você não tem uma conversa tete a tete para que Ele possa falar para você: olha, tem coisa errada aí, meu filho. Vai dobrar esse joelho. Vai jogar esse orgulho fora. Para de pensar, deixa de ser besta. Para de achar que você é coisa que você não é. Vai se quebrantar, vai dobrar esse joelho, vai orar. Vai ser mais humilde. Ei, deixa de ser garoto. Há quanto tempo você vai ser garoto? Está na hora de crescer. Você não percebeu ainda com as cabeçadas que você deu na vida, que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum não. Ei, quando que você vai crescer? Acorda para a vida, Pedro. A gente precisa ter essas conversas. Jesus precisa falar isso para a gente. Se você nunca ouviu isso de Jesus, ouça essa noite. Chega em casa, vai para o teu quarto, dobra o teu joelho e fala assim: Deus, fala para mim tudo que você precisa falar. E deixa Deus falar. Para terminar, aceite o processo de restauração que Jesus oferece. Vamos falar juntos? Aceite o processo de restauração que Jesus oferece. Vamos ler o texto, João 21, de 15 a 17, vamos lá? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Continue o texto, irmãos. Repetindo, Jesus não foi ali para fazer peixe brotar naquela rede. Jesus não estava nem aí para aqueles peixes. Jesus foi ali por Pedro. Ele move, Ele faz as coisas por você. Jesus, como Filho de Deus, não é Deus de coisas, Ele é Deus de pessoas.
Ele não olha para as coisas, Ele olha para você. Ele não está nem aí pelo que está na tua volta. O que está à tua volta Ele pode fazer assim, e a realidade mudar a hora que Ele quiser. Ele está de olho em você. Teu negócio está ruim, tua vida está ruim, você está numa noite fria, teu barco está vazio. Jesus não está nem aí para isso. Isso não é aquilo de mais importante que Jesus olha, porque isso Jesus muda a hora que Ele quiser. Ele está de olho em você. Ele tem restauração, é para você. Ele está preocupado em restaurar você. Mas presta atenção, vou falar uma verdade absoluta aqui, que muitas vezes é pregada de forma errada nas igrejas. É impossível, grave isso, é impossível, à luz da palavra de Deus, você dizer: venha como está e permaneça como está. À luz da palavra de Deus, isso é impossível. O vem como está é verdade, mas Jesus não aceita que você permaneça como você está. Você tem que ter aprendido, você tem que ter passado pelo que Pedro passou. Jesus tem restauração para você. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer fazer com que você seja árvore frutífera, plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, que as folhas não caem, e tudo que faz prospera. Jesus quer que você seja um justo, um varão perfeito. Ele quer restaurar e mudar a sua vida, mas você precisa aceitar. Não dá para você permanecer como você está. Vou falar algo e não pense que eu estou lançando maldição para você. Não estou. Se você não ouvir a voz, tua noite vai continuar fria e escura, seu barco vazio e sua rede suja, e você vai viver frustrado. Jesus tem algo para você, que um dia nos alcançou, entrou no nosso barco, e a nossa vida nunca mais foi como antes. É o Jesus que nos prepara para poder dizer para a gente: agora você está pronto para cuidar de gente. Agora você pode pastorear. Porque ainda que você seja imperfeito, esses erros, eles não mais vão fazer parte da sua vida, porque houve transformação em você. Eu não tenho muito tempo, mas não dá para pregar sobre Jesus e não oferecer a você aquilo que só Jesus pode oferecer. Se você quer ouvir a voz do Mestre, que está dizendo para você jogar a rede do outro lado, se você quer que Jesus entre no seu barco e mude a sua vida por completo, se você está aqui nessa noite, se você quer entregar sua vida a Jesus ou retornar para Jesus,
Se você está distante dele, você quer caminhar perto, levanta sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Basta você levantar sua mão. Para que você seja o Pedro dessa noite. Para que você tenha Jesus no seu barco, na sua vida, e a sua vida nunca mais seja a mesma. Interrompa a noite fria da sua vida. Chega de barco vazio. Chega de rede suja. Você quer firmar um compromisso com Jesus? Se você quiser, levanta sua mão para que eu possa orar por você. Tua voz me dizendo, lance a rede. É meu último convite. Se você quer entregar sua vida a Jesus, levanta sua mão para que a igreja possa orar por você. Não tendo, eu quero orar por você. Talvez essa palavra tenha falado, não nesse sentido, mas em outro. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Eu não vou nem dizer de que forma ela pode ter falado, que eu não faço a menor ideia. Só você sabe. Mas se algo acontece de especial com você hoje, se essa palavra fala alguma coisa com você, se essa palavra hoje te ajuda a tomar uma decisão, se essa palavra te ajuda a entender alguma coisa na sua vida que você não estava entendendo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Só você que essa palavra hoje fala de alguma forma. E eu não quero saber qual, só você e Deus sabe. Mas se essa palavra fala com você, se essa palavra hoje te traz uma resposta, te traz um entendimento, sai do teu lugar, vem aqui à frente, não tenha vergonha. Eu quero orar com você, pode vir aqui à frente. Pastor Magela, Pastor Júnior, me ajuda aqui. Vem aqui à frente. Você no qual essa palavra fala contigo. Sai do teu lugar e vem aqui nessa noite. Não importa o que fale, vai ficar entre você e Deus e mais ninguém. Você não vai colocar isso de forma pública. Vai ficar entre você e Deus e mais ninguém. Irmão Jorge, Ministério de Intercessão, vem aqui à frente. Toque nessas pessoas. Ore com essas pessoas. Pode cantar se quiser. Toca nessas pessoas. Ministério de Intercessão, ore com essas pessoas. Vou lavar minhas redes, mas não quero ir embora. Quero tua presença. Ela muda. Se você quiser sair do seu lugar, sai e vem pra cá. Você não precisa tornar pública a sua decisão. Mas essa palavra fala com você nessa noite. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Coloca aqui. Nós queremos orar com você. Sinto vazio. De que valem os sonhos sem os teus ideais? Tudo isso é momento. Até quando eu ouvir tua voz me dizendo, lance a rede no mar. E depois do milagre, eu não quero ir embora. Quero viver contigo, Senhor, uma nova história. Você pode cantar, igreja, vamos lá. Entra no meu barco, muda minha história, me faça esquecer a noite triste nessa hora. Só tua presença pra mim é o bastante. Hoje uma coisa eu Sinto o amor de Deus nessa noite. Ele enviou o seu único filho para morrer por você. Jesus Cristo deu a vida para que você tivesse vida.
Receba o amor de Jesus nessa noite. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Nós colocamos todas essas vidas aqui diante do Senhor, Pai. E nesse momento nós intercedemos ao Senhor, Pai, para que cada um se sinta amado e amada pelo Senhor, Deus. Transforma e trabalha em cada vida, Senhor. Eu não sei de que forma a tua palavra falou nesse momento, mas eu sei que ela falou, eu sei que existe algo plantado em cada coração. Que essa semente possa florescer, Deus. Que essa semente possa crescer, dar fruto, para a honra e glória do teu nome. Que ninguém saia daqui da forma que entrou, mas saia daqui transformado, renovado, modificado pela tua palavra. Obrigado pelo poder do teu evangelho. Obrigado pela atuação do teu Espírito Santo em nosso meio. Nós louvamos e rendemos graças ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar o seu assento, meu querido irmão. Deus abençoe. Só tua presença pra mim.